né, com a turma, o pessoal chegou e ficou calado. Então, hoje nós vamos falar sobre a margem de contribuição. A margem de contribuição, ela é assim um gargalo que a grande maioria dos empresários, dos gestores, eles têm nesse cálculo, né? Porque ela envolve a diferença entre o valor do preço de venda, ela envolve aí esse critério que muitos empresários eles aplicam um valor, uma margem que baseada em estudo nenhum, né? Só joga ali o preço e pronto. E aí às vezes acaba que essa margem ou ela sobrepõe demais um valor em cima do que realmente foi um custo, ou às vezes ela até fica um pouco abaixo da realidade, levando a empresa a operar num prejuízo contábil, né? Então aí por isso da importância dessa margem de contribuição. Ela é a diferença entre o valor da venda, né, do preço da venda líquida, com a somatória dos custos dos produtos vendidos, isso os custos variáveis, com as despesas variáveis. Nesse cálculo da margem de contribuição, ele não vai entrar aqui o valor dos nossos custos fixos, certo? Então, aqui eu coloquei a margem de uma tabelinha, eu coloquei um exemplo do que seria a nossa DRE, né? Sempre a gente inicia uma DRE com o valor do faturamento, né? Com as receitas. E aí, geralmente, no modo comum do dia a dia, vem as deduções. Antes dessas deduções aqui, vem os impostos. Só que aqui, como a gente não está trabalhando com os impostos, a gente está trabalhando aqui só com a margem de contribuição dos custos e despesas variáveis, a gente vai colocar sempre nas questões, vai ter essa referência do que foi custo variável e do que foi custo fixo, né? Então, quando se tratar de margem de contribuição, muito cuidado para não confundir e colocar no cálculo o custo fixo também. Até porque vai dar erro lá na hora de calcular o ponto de equilíbrio, né? Muito cuidado para não confundir as questões com margem de contribuição e anexar no valor da soma a despesa fixa e o custo fixo. Porque a margem de contribuição ela é bem simples, ela é só a fórmula dela, você vai pegar o preço de venda menos a soma do custo e da despesa variável. Então, o cuidado aí está exatamente em não confundir qual o custo que você está colocando na fórmula, certo? E aí está aí a representaçãozinha aí da fórmula, que é a margem de contribuição menos igual ao preço de venda, menos os custos variáveis e as despesas, né? Aqui é a somatória dos custos e das despesas variáveis. E a gente tem um outro índice para analisar. A gente tem um outro índice aí, que é o índice da margem de contribuição, que na realidade é uma relação percentual. Como é que eu vou saber? Eu encontro a minha margem de contribuição, eu vou querer saber quantos por cento esse valor que eu encontrei, ele é equivalente à minha receita, né? Para saber quantos por cento de margem de contribuição aquele preço está me fornecendo, né? Então, por isso que ela é muito importante. E aí, nós temos aqui, além da margem de contribuição total, nós temos a margem de contribuição por unidade, que nada mais é do que a diferença entre o preço de venda e o custo variável de cada produto, né? Vão ter questões, como vocês viram, que vai diferenciar para escolher qual produto vai render uma margem de contribuição melhor, né? Então, basicamente, vai ser esse valor aí. Vai ser um exemplo unitário. E aqui, ó, tem um exemplo que até está lá no livro, quem tiver tido interesse de ter baixado o livro vai observar, que nesse exemplo, ó, a gente tem aqui uma tabelinha com custo direto variável, custo indireto variável, vai me dar o custo de variável total e vai me dar o preço de venda, né? Então, eu tenho aqui o meu produto L, o meu produto M e o meu produto N, cada um com seus respectivos preços de venda, né? E aí, para mim saber qual a margem de contribuição de cada produto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu preço de venda, 1.550, e vou diminuir pelo meu custo variável total. No caso aqui, a questão deu o custo direto e o custo indireto. Então, você soma os dois custos e dá, a soma total vai ser a sua diminuição do preço de venda. E aí, quando você chegar a essa equação matemática,
vai dar o seu resultado da margem de contribuição. Que aqui no caso, ó, vai ser 1.550 menos 780, que vai dar os 770. E assim sucessivamente. Você faz a separação, o cálculo da margem de contribuição unitária por produto, né? E aí você vai ver qual produto que vai contribuir de uma maneira mais positiva para a empresa. E aí a gente está vendo aí, ó, que o produto L, ele contribui com R$ 770 a unidade, né? Então aí num tipo de análise a gente vê o que acontece. As pessoas confundem a margem de contribuição com lucro. Ainda não é o lucro, né? Observa, aprenda, chegando. Observem que aí você só está somando o custo direto variável, as despesas variáveis, com o custo indireto variável, né? Então, o que acontece? Ainda não é o lucro, porque eu ainda tenho as minhas despesas fixas, né? Então, a margem de contribuição, ela ainda não está sendo considerada como lucro. Ela é um indicativo, um índice para avaliar quanto cada produto contribui com os custos variáveis. Então, por que ela... então, para que isso? Só para complicar? Não, porque aí você vai precisar, os custos indiretos, os custos fixos e as despesas fixas, ela não vai variar com a quantidade de produção. Ela vai ter aquele valor ali. Então, ele não vai interferir no seu cálculo, porque essa margem, a quantidade de produção, os custos variáveis, eles vão aumentar à medida que a sua produção aumentar. Então, obviamente, você tinha que ter a margem de contribuição para esse produto e os custos referentes a esse produto, né? Então, eu não posso colocar o custo fixo, porque o meu custo fixo, nesse caso, ele vai englobar o total, né? O total já depois da minha produção. Tanto faz eu produzir 100 como eu produzir 1.000. Eu vou ter aquele mesmo custo fixo, né? Ele já está ali. E aí, ó, nesse caso, a margem de contribuição unitária, você vai multiplicar pela quantidade de vendas, né? Então, assim, dependendo da interpretação da questão, vai ser necessário você calcular a margem de contribuição unitária e aí depois você calcula pela produção, pela quantidade de produção. Facilita em quê? Facilita quando tem as produções que eu vou precisar, a minha máquina tem uma capacidade de 40.000, mas eu tenho um pedido de 35.000. Então, e eu tenho outro produto que ele também me tem um pedido de 10.000, que ele ultrapassa, né? Então, aí essa margem de contribuição unitária, para você resolver uma questão como essa, você vai diminuir e multiplicar pela quantidade das unidades que a questão estiver fornecendo, né? Ou que dependendo da análise da situação. E aí sim, depois, quando eu descobrir a minha margem de contribuição total, é que eu vou deduzir os meus custos fixos. E aí sim a gente chega no resultado que a gente pode denominar por lucro, né? Deixa eu só ocultar esse negocinho aqui. E aí o que a gente pode notar nessa primeira apresentação, nesse primeiro exemplo? A gente pode perceber que aqui o produto que menos contribui é o produto L, né? E o que mais contribui é o produto M, seguido pelo produto N, né? Então, se fosse num critério que eu tivesse que eliminar a produção de algum produto, a primeira escolha seria o produto L, né? Seria o que eu iria dar menos atenção, porque ele me dá uma menor margem de contribuição. Os demais me dão uma margem de contribuição maior, né? Então, isso é de muita valia na hora que o gestor vai decidir os planejamentos da produção, né? Os planos de produção. E aí a gente chega num novo critério, que é o fator de limitação, né? A margem de contribuição, né, do produto unitária com o meu fator de limitação. O que é isso? É como a gente acabou de falar, a análise de custo, ela é uma ferramenta essencial na tomada de decisão da empresa. Então, o fator de limitação, ele envolve, são decisões que elas precisam ser tomadas, porém elas têm um fator de limitação, elas têm algo que limita. E aí, nesse caso, pode ser várias coisas. No caso aí, ó, quando não há essa limitação, a capacidade produtiva, no caso, né? Por exemplo, eu estou com o maquinário liberado, mão de obra liberada, então eu posso produzir quanto quiser.
Nesse caso aí, a pessoa vai escolher sempre pelo mais rentável, né? Que vai apresentar maior margem de contribuição. E aí surge a problemática de quando existir um fator de limitação. O mais rentável vai ser o produto que tiver a maior margem de contribuição, porém, observando o fator limitação na capacidade produtiva, né? Porque às vezes você tem um produto que ele lhe dá uma maior margem de contribuição unitária, porém, quando você aplica ao critério da limitação, ele acaba não trazendo uma margem de contribuição tão lucrativa assim, né? E aí ele atrapalha. Assim, nesse caso, a margem de contribuição do produto ela tem que ser dividida pela utilização do fator limitante por esse produto, que a gente vai ver aqui os exemplos, né? E a finalidade desse análise é mostrar o quê? Qual poderá ser a rentabilidade do negócio mediante esses impedimentos, né? Porque a gente sabe que tem muitos, né? Tem muitas no dia a dia de uma fábrica, você se depara como gestor com várias limitações. A Rebeca aí a prova viva disso. A gente sabe que na indústria tem muitos gargalos, muitos desafios. Às vezes um produto falta matéria-prima, às vezes uma máquina dá defeito e ela precisa ir para manutenção, às vezes uma férias coletiva forçada, né? Nesse caso, como teve o fator da pandemia, né? Muitas indústrias tiveram que fazer a margem de contribuição. Tiveram que fazer férias coletivas meio forçada. Então, assim, a gente sabe que esse fator de limitação, ele é um fato que ele existe no dia a dia. Então, ele precisa ser considerado. Então, a gente vê, eu vou analisar só a margem de contribuição unitária? Se não tiver nenhum fator de limitação, sim, analiso só a margem de contribuição. Agora, a questão está me dando uma limitação. Então, eu já vou analisar o fator de limitação. Então, aí, o produto que melhor se adequar nos dois critérios é aquele produto que eu vou escolher, né? E aí tem a teoria das restrições, que ela está muito ligada com o fator de limitação, que é conhecida como TOC, né? E ela vem sendo bastante divulgada desde 1980, aí, da década de 1980, que nada mais é do que identificar esses gargalos no sistema produtivo com o objetivo de otimizar a produção nesses pontos e assim maximizar o lucro. Então, essa teoria da restrição ela pode ser muito adequada com várias ferramentas de qualidade, que geralmente as indústrias elas aplicam essa ferramenta para quê? Para melhorar o processo em si, né, da fabricação, evitar os desperdícios e também identificar os gargalos, né? Identificar onde é que está a maior dificuldade para que a indústria possa produzir mais e possa gerar mais lucro, né? Também tem a teoria das restrições, ela tem os pressupostos principais, né? Que ela inclui o quê? Que todo sistema possui, no mínimo, um fator de restrição, né? É basicamente impossível você trabalhar e não ter uma limitação, né? E o valor da margem de contribuição unitária, do fator limitante, ela é mais importante do que o conhecimento só da margem de contribuição unitária produzida. O custo da mão de obra direta fixo, assim como todos os custos fixos, nesse caso da teoria, eles são todos indiretos. Observa, nesse caso, esse é um pressuposto da teoria das restrições, tá? Capacidade ociosa ela é desejável nos recursos que não representem restrições ou gargalo. O que isso quer dizer? Eu vou observar um produto que ele não, teoricamente, ele não tem nenhum problema, né? Então, é desejável de que aquele produto não tenha nada assim, nenhum obstáculo, nenhum fator de limitação, então a margem de contribuição dele seja lá em cima. Afinal, ele não tem esse gargalo, né? E aí deve ser administrada com o fluxo do processo, o equilíbrio, né? Não com a capacidade dos recursos. Ela entra assim um pouco em contradição com muito daquilo que já foi falado, né? E com muitos autores, porque meio que ela entra em confronto, porque independente da capacidade de recurso, a empresa ela tem que fazer um planejamento. E aí ela já surge além do que já vinha todas essas teorias e todos esses princípios sendo almejado, né? Então, por isso que ela está ainda em fase muito de estudo, certo? Porém, a gente pode absorver os fatores mais importantes, que é que realmente todo sistema ele possui, no mínimo, um fator de restrição. É impossível você gerar uma linha de produção e você não ter uma limitação naquele processo.
teria que ser perfeito demais, né? E isso a gente sabe que não está muito longe da realidade, da grande maioria, né? Então vamos direto ao ponto aqui, chega de teoria e vamos direto ao que interessa. Nós começamos aqui com uma indústria, né, empresa costureira S.A., que ela produz 4 tipos de produto: calça, saia, short e blusa. Né? E aí segue as informações de cada produto. Né? Aqui a gente tem o quê? Preço de venda. Deixa eu ativar o meu ponteirinho aqui. Pronto. Aqui a gente tem o quê? A gente tem as informações que a gente vai priorizar. Né? Preço de venda de cada produto. Né? Lembra, a margem de contribuição é o preço de venda menos a somatória dos custos e despesas variáveis. Né? Então, outra informação que eu vou priorizar, os meus custos variáveis, né? Custo fixo aqui, ó, tá vendo? É só para enganar. E as despesas fixas também. O que você vai precisar considerar vai ser os custos e as despesas variáveis, certo? E aí, ó, os custos fixos são comuns aos 4 produtos, é alocado com base nos volumes, as despesas fixas também. E aí ele vem para a pergunta principal. Sabendo que a empresa tem recursos limitados para investir em propaganda, né? E que o seu objetivo é a maximização do lucro, vocês talvez não vejam isso em matemática, administração financeira, né? Essa maximização desse lucro. A ordem e prioridade em que os produtos devem ter em sua venda incentivada é... Pronto. Aqui uma questãozinha básica de CRC. Vamos lá responder. Primeiramente, o gestor ele deve priorizar a produção e a venda dos produtos que mais contribuíram com a margem de contribuição. E como é que ele vai fazer isso? Através da margem de contribuição unitária, né? Que é o preço de venda diminuído ao custo variável e à despesa variável. Né? Então, vamos aplicar aqui a fórmula, primeiramente. Tá? Quando vocês forem preencher, eu sempre oriento que vocês façam exatamente uma tabelinha assim, ó. Fica mais fácil de vocês visualizarem as informações. Então, aqui, ó, tá basicamente o que estava lá no slide. Ó, a calça, 80 era o preço de venda, né? Vamos lá. Você observa, ó, que 80 é o meu preço de venda, ó. Aqui está o digníssimo. Custo variável vai ser 30, né? E a despesa variável vai ser 4. Então, vai ser 80 menos 34. Confere? E aí você faz a mesma regrinha com os demais produtos, né? Com a saia, com o short e com a blusa. E aí a gente começa a fazer o quê? A gente vai ordenar aquele que deu maior margem de contribuição para saber qual a ordem que deve ser priorizada na produção, né? E aí a gente vê o quê? Ó? A gente vê que a calça ela deu uma margem de contribuição de 46, depois veio a blusa com 45, o short 44 e a saia com 43. E depois disso é só procurar exatamente a alternativa que me dá as mesmas informações que eu cheguei ali, que no caso vai ser a nossa letra D. Ok, crianças? Entendido? Vamos lá. Aqui nós temos outro probleminha, né? Que no caso a empresa vai ter qual problema? Aqui vai ser o racionamento de luz, onde está localizada. Né? Ela vai ter que reduzir o tempo de suas máquinas em 20%, né? E ela produz 5 modelos lá de produto. Aí tá lá o produto, olha aqui, observa que a diferença dessa questão, ele já dá margem de contribuição unitária, ó, tá vendo? Né? Ele já teve esse diferencial. E aí, pela teoria das restrições, considerando exclusivamente as informações dadas pela indústria, né? Qual modelo do produto deve ser sacrificado no todo ou em parte para que a empresa possa maximizar o lucro? Né? É o modelo... Vamos direto para a resposta. Pronto. Nesse caso, gente, qual a diferença? Eu não vou ter que fazer a soma, né? No caso aqui, vamos lá. Qual o produto que deve ser sacrificado? O produto aqui, nesse caso de sacrifício, vai ser o que tiver menor razão entre a MCU e o fator limitante, né, da capacidade produtiva. Qual seria esse fator limitante aqui, ó? Você sabe que a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que reduzir o tempo, né? Se a gente vai ter que reduzir o tempo, então a minha quantidade de horas
é o meu fator limitante. Eu vou precisar reduzir em 20%. Então, se eu fosse analisar somente aqui a minha margem de contribuição unitária, eu iria eliminar o produto X. Concordam? Porque ele é o produto que me dá a menor margem, né? Só que ele está me dando um fator limitativo, que é o tempo. Então, nesse caso, eu já vou ter que ver o quê? Se a gente for fazer, vamos lá, eu tenho um produto X, que ele me rende uma margem de contribuição unitária de R$60. Porém, ele me toma um tempo de 1h50 para que eu possa concluir a produção dele. Então, vamos ver quanto me vale essa hora, né? Quanto que ele me rende por hora, né? Eu tenho o quê? Eu tenho 60 dividido por 1,5, né? E aí, se a gente for analisar e eu vou ver o valor da minha margem de contribuição pela minha hora, né? E aí eu vou chegar aqui, ó, ao cálculozinho da minha razão, né? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter a margem de contribuição de cada produto dividido pelo meu fator de limitação. Quem é o meu fator de limitação? É o meu tempo, é a minha hora. Então aqui eu vou analisar qual vai me dar uma maior margem de contribuição considerando o meu tempo, né? Então o meu produto T, eu tenho uma margem de contribuição de R$100, porém ele me custa 2 horas, né? Então a minha hora, a minha margem de contribuição aí vai estar a R$50. Então, opa, essa hora para mim é muito valiosa, né? Então eu vou olhar outro que vale menos. Eu tenho o produto U, que ele me custa R$123, a minha margem unitária, e eu divido por 3, que ele me custa 3 horas. Então, nesse caso, eu já tenho o quê? Eu já tenho 41 a hora, né? E aí, se a gente for elencar aqui, a gente vê que qual é o produto que me rende a menor hora, né? O meu produto V, que ele tá o quê? A gente faz o mesmo critério da questão anterior. Nós vamos colocar ele por ordem e vamos ver qual é o que me apresenta essa menor razão, que vai ser o produto V, que me custa 32. Então, os outros, eles me valem muito mais a pena do que esse que eu passo 2h30 e essa hora ainda vale só R$32. Então, é preferível que eu vá nos outros, que a minha hora vale muito mais, ok? E aí eu tenho como resposta a alternativa C, que é aí o meu produto V, que é o produto que deve ser eliminado. Pois além dele demandar o tempo que ele me demanda, acaba sendo, me rende muito menos do que os outros. Então eu elimino ele. Vamos passar para adiante. Aqui nós temos outro exemplo, uma indústria vidraceira que produz copos, taças e vasos com a mesma matéria-prima, mão de obra e maquinaria. Fez anotações sobre a produção unitária das peças. E aí tá lá as anotações, né? Ele me tá dando aqui o quê? Preço de venda, né? Comissão, né? Matéria-prima, gramas, quanto custa, né? A grama, cada grama que cada produto consome. E aí eu tenho aqui também o valor da minha mão de obra direta e quanto tempo em minutos aqui cada produto vai me consumir. Vamos ver o que a questão está limitando. Devido à especialização da sua mão de obra, ou seja, a gente já vê aí que a mão de obra dela já é um fator de limitação. Estima-se que a partir do próximo período produtivo vai haver essa redução dessa mão de obra disponível no mercado, o que vai implicar na redução da produção. Então, face a essa mão de obra especializada, né? Então, aqui no caso, qual vai ser a sequência que a empresa vai ter que produzir para obter o maior lucro possível, né? Então, a linha de raciocínio, vamos lá. Sem qualquer restrição, como eu já tinha falado, o meu produto mais rentável vai ser o que tiver maior contribuição unitária. Como a gente tem aqui a limitação, no caso aqui o produto, a mão de obra, né? Ele vai me apresentar aí a razão, né? A razão entre cada um é que a gente vai ver. Então, primeiramente, vamos calcular a margem de contribuição e, em seguida, vamos calcular a razão do que cada produto utiliza, né? Para descobrir o fator de limitação de cada um deles. E aí, quais os fatores que nós utilizamos? Primeiramente, a margem de contribuição, ó. Vamos conferir as informações. Eu vou somar aqui. Opa, gostei demais. Eu vou utilizar o que para minha margem de contribuição?
meu preço de venda menos a soma dos meus custos e despesas variáveis, que vai ser R$2 da minha comissão, R$10 da minha grama, né, da minha matéria-prima, e R$7,50 da minha mão de obra, né? R$27 menos essa somatória vai me dar a margem de contribuição unitária. E aí onde a gente chega nessa tabelinha com a simples confecção da margem de contribuição, aliás, com a simples equação matemática, né? Que vai me dar a margem de contribuição unitária de cada produto, certo? Aqui ainda não é o meu fator para me responder a questão. Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o meu fator de limitação. No exemplo anterior, ele já deu a margem de contribuição. Então, aqui não. Aqui ele está me dando as informações. Eu vou chegar à minha margem de contribuição e, em seguida, eu vou para a minha razão e saber qual que me apresenta para mim saber qual a ordem que eu devo produzir primeiro. E aí, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, a minha margem de contribuição, que eu já encontrei, foi R$7,50, e vou dividir pelo meu fator limitação. Qual vai ser ele, ao lado do produto? O meu minuto, que foi 1 minuto e 50, né? Que é o meu fator da minha mão de obra direta. Ok? Então, eu faço isso com os demais produtos, né? Coloco, geralmente é bom você deixar o espaço e colocar embaixo o fator de limitação, para que você não se confunda na hora de fazer a ordenação. Porque aí, se você fizer todos a margem de contribuição, depois todos os fatores de limitação, você vai se confundir e aí pode acabar errando, certo? Então, uma sugestão é que seja feito assim, um abaixo do outro. E aí a gente vê o quê? Produto do copo, né? Eu tenho um fator de limitação 5. Da minha taça, eu tenho o fator de limitação 2. E do meu vaso, o meu fator de limitação 3, né? E aí, pondo em ordem, né? O que a gente pode ver? Que a empresa deve primeiro diminuir quem? A taça, né? Que ela tem a menor, a razão dela com o fator de limitação só deu 2, ó, né? E aí, depois eu vou para quem? Eu vou para o vaso, né? E depois eu vou para o copo. Então, primeiro de tudo, eu vou diminuir a produção da taça, depois do vaso e depois do copo, né? E aí a gente chega à alternativa da letra D, ok? Vamos passando para frente. Aqui é só identificar as informações. Aí nós chegamos aqui à margem de contribuição e os custos fixos identificados, né? Então, aqui, o que a gente pode entender mais, assim, sem muita teoria aqui, né? Para melhor entendimento, a gente tem o exemplo aqui de uma camisa, né? Eu vendo essa camisa por R$50. Então, isso quer dizer, vamos sempre imaginar a porcentagem como uma regrinha de 3 simples, né? Então, R$50 é o meu valor todo. Se é o meu valor todo, equivale a 100%. Então, eu tenho aí um custo de R$30, né, da minha mercadoria vendida, e eu tenho mais despesas variáveis de R$5. Então, esse R$30, ele me equivale a quantos por cento do meu custo, né? Aí a gente faz só a regrinha lá de 3 simples, né? Onde a gente faz lá o nosso cruzamento lá, matemática básica, né? E vai chegando ao nosso percentual, né? E aí subentende-se o quê? Que desse produto de R$50, com esses custos variáveis, eu chego aqui a um percentual de 30%. Eu chego que a minha margem de contribuição desse produto é R$15. Então, desses R$15 referente aos meus R$50, eu tenho aqui um percentual de 30%. Então, aqui subentende-se que o quê? Que essa margem de contribuição, né, dessa venda, dessa camisa, representa 30%. Logo, 30% do meu faturamento mensal deverá equivaler ao montante das minhas despesas fixas, né? Ou seja, se essas minhas despesas ultrapassar, eu já vou estar trabalhando no prejuízo, né? Então, nesse caso aí, eu só coloquei alguns exemplos, né, do que pode ser entendido como despesa fixa, né? Que acontece, né, independente. E aí, mais na frente, que a gente vai ver sobre o ponto de equilíbrio. Com relação aos custos fixos, né, aqui é mais a questão de interpretação.
Nós não teremos nem muitos cálculos, né? Só que o que acontece? Nos custos fixos, nós temos duas diferenças. Nós temos aqui os custos fixos, que eles são identificados, e aqueles que não são identificados, né? Então, vamos lá para o custo fixo identificado. Ele pode ser relacionado a um produto específico, né? Vou até passar direto, que pode ser a mesma... a explicação, ela subtende-se demais com aquilo que eu já falei na quarta-feira, do exemplo da depreciação. Quando a máquina ela produz só aquele produto, eu tenho um custo fixo que é relacionado só àquele produto. Então, é fácil que o gestor consiga identificar esse custo, né? Que já difere quando você vai fazer, quando tem uma máquina que produz vários produtos e você não consegue identificar, né? E aí a gente tem esses produtos, ocorre, né, quando vários produtos, quando uma máquina produz vários produtos, e a forma como a empresa utiliza para identificar esses custos que não são identificados diretamente é através do rateio ou por estimativas, né? Estimativa de hora, estimativa de energia, de tempo que é gasto, de quilowatts. E aí, assim, a gente sabe que para isso também já existem alguns programas específicos e alguns cálculos específicos, né? Que também ele vai ser estabelecido tanto pela unidade, pela empresa, né? Através da contabilidade por responsabilidade, né? Que a gente viu lá na unidade 1. Chegamos aqui a um assunto que é do nosso agrado, né? Que é do agrado de todo mundo, aliás. A margem de contribuição e a taxa de retorno, né? Que a taxa de retorno é o quê? Nada mais é do que saber quantos por cento aquele produto vai me render, né? E aí a gente vai o quê? A melhor forma de avaliar o grau de sucesso. Primeira coisa que a gente vai ver, sobra um dinheirinho ali, o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar na poupança. Mas a poupança só está me rendendo tantos por cento. Isso é o quê? É o meu retorno, é a minha taxa de retorno desse produto, certo? Especificamente nesse caso, como que a gente vai calcular essa taxa de retorno? A gente vai pegar o lucro antes do imposto de renda e antes da despesa financeira. Geralmente ele vai dar na questão também. Ou então, questões mais específicas, quem estiver aí já se interessando em estudar para o exame, o lucro antes do imposto de renda é quando você deduz lá as despesas variáveis, os custos variáveis, os impostos, né? Os custos fixos. E aí você chega a aplicar o cálculo do imposto de renda. Quando você chegar nesse lucro operacional, aí é onde você vai dividir pelo que foi investido, né? A taxa pelo ativo total. E aí, depois daqui, você só multiplica por 100 para dar em porcentagem, né? Também, regra de 3 simples. E aqui a gente tem o exemplo, né? Não se preocupe com esse nome grande, lucro antes do imposto de renda, porque a questão ela já vai dar o lucro direto, né? Ela já vai dar o lucro direto, a não ser aquelas mais complicadas, mais específicas. Mas no nosso critério de avaliação inicial, vai ser já dessa maneira, só o nome lucro ou margem direta, né? Porque a margem direta vai ser o quê? Já vai ser a margem de contribuição, né? Diminuído os custos fixos, né? Que já vai ser uma margem direta, um lucro direto, enfim, só vai mudar a nomenclatura. E aí vamos lá. Nós temos aqui um outro exemplo, onde nós temos uma linha de produção, tem o produto L, produto M e produto N, né? Ele vai me dar o lucro e ele vai me dar o valor do investimento. Então, como que eu vou saber? Eu vou pegar aqui e vou dividir esses 22.500 e vou dividir por 171.250, né? E aí, eu dividindo aqui, eu multiplico por 100. Então, eu vou ter a rentabilidade individual de cada produto, né? E a rentabilidade em cima do montante. Primeiramente, nós temos a taxa de retorno de cada produto, né? E a taxa de retorno em cima do valor montante. Esse investimento total é o ativo imobilizado. É aquilo que a empresa investiu, né, para poder gerar aquela receita, né? Nesse momento, por exemplo, a empresa pode ter injetado capital, pode ter feito um financiamento para comprar uma máquina, né? Então, aquela máquina, ela foi para o ativo, então ela foi um investimento, né? Então, são só alguns critérios para vocês entenderem o que é esse investimento total. Então, vamos para os nossos exemplos. A revendedora de pneus ZAC trabalha com 3 linhas de pneu. Aqui nós vamos ter um exemplo aqui bem longo, certo? Como vocês já viram no material. Essa revenda, ela dá
produz automóvel, caminhão, né? Pneu para caminhão, automóvel e motocicleta, né? Olha aí, Priscila, a gente começou a aula falando de moto, pois está aí. A empresa ela possui 3 filiais. Vamos dar o exemplo aqui da Priscila, é a Honda. A Honda tem não sei quantas filiais e escritório central. E aí, essa empresa ela tanto tem investimento, despesas que eles estão descritos abaixo, certo? Aqui são só informações que a própria questão já deu. Então, para você responder o que a questão vai pedir, você vai apenas, olha, na hora que eu falei da Honda, a Priscila saiu. Você vai apenas identificar o que cada item vai pedir. Se for pedir margem de contribuição da filial do centro, né? Margem de contribuição do automóvel da filial do norte. Então, você vai olhar cada produto especificamente. E aí, vamos lá. O primeiro pedido da questão é o quê? A margem de contribuição total de cada produto. Então, se a margem de contribuição total, eu vou incluir aqui todas as minhas filiais, né? Eu vou incluir tudo. Então, ele pede aqui a margem de contribuição total de cada produto, né? E aí, ele vai me dar o quê? Eu vou somar toda a minha receita do meu caminhão, ou do meu automóvel, do meu caminhão e da minha moto. E aí, em seguida, eu vou tirar esse CDV aqui, ele vai significar o quê? Vai significar o meu custo e a minha despesa variável, né? Ou, se dificultar, você pode fazer individual a formulazinha lá, colocar 20 menos, aí abre parêntese e coloca mais os custos e as despesas variáveis. Vamos conferir aqui do nosso automóvel, tá? Vamos lá. Primeiro, ele me diz que eu tenho 20 mil de receitas e 15 mil de despesa, não é isso? Ó, então, quanto que me vai custar? A minha receita, ó, meu automóvel. Se ele pede a margem de contribuição total, eu vou ter que somar de todas as filiais, certo? Quando eu somo de todas as filiais, viu, Priscila? Tu nunca mais vai somar aqui o faturamento lá da Honda de uma maneira mais errônea. Agora tu vai ver como que funciona. Quero calcular a margem de contribuição. Dava pra gente fazer um estudo de caso. Mas vamos lá. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem 10 mil da filial do centro, mais 6 mil da filial norte, mais 4 mil da filial leste. Aqui eu cheguei aos meus 20 mil do meu automóvel, da minha receita do meu automóvel, da minha margem de contribuição total. E os 15 mil? Opa! E os 15 mil vai ser o quê? Eu vou somar os meus custos e despesas variáveis, que vai ser o quê? Ó? Vai ser 7 mil, 4.800 e 13.200, que vai dar exatamente os 15 mil, certo? Que está especificado aqui os 15 mil, né? E aí, agora é só matemática básica, 20 mil menos 15 mil. Eu vou chegar à minha margem de contribuição total do meu automóvel, somado de todas as minhas filiais, eu vou chegar à minha margem de contribuição total de 5 mil reais, né? E aí eu faço o restante com os demais produtos, né? Eu faço com o caminhão, com a moto e depois vou somar o meu total, né? A minha margem de contribuição total da empresa, né? Eu tenho aí 92 mil de receita com os 3 produtos, incluindo as 3 filiais, ok? Então, aí agora a gente vai para outro item, né? Tá pedindo o quê? No caso aqui já inverte, olha, já pede a margem de contribuição total de cada filial. Então, a forma como você vai colocar o quadrinho lá, você já faz o mesmo esquema de receita, né? Vai ser a mesma fórmula, receita, menos os custos e despesas variáveis. Só que no lugar de você detalhar por produto, você vai somar todos os produtos por filial. Que aqui ele quer fazer uma análise, no caso, e ver qual filial está sendo mais lucrativa. Ele já sabe qual produto que tem maior margem de contribuição, né? Qual é esse produto? É a minha moto, né? A minha moto, ela tem 8.400 de margem de contribuição, né? Então, ela é mais, ela acaba me rendendo mais, né? Ela contribui mais para o meu faturamento do que os demais produtos, até porque moto todo mundo tem hoje, né? Então, e aí a gente vai o que? Agora ele quer saber qual filial está dando maior margem de contribuição para o faturamento geral da empresa, né? Então, aqui você vai fazer o quê? Você vai somar os mesmos itens,
só que por filial, né? Vamos comparar aqui. Então, você vai somar, ó, de toda a receita líquida da filial e o custo e despesa por filial, né? Que vai ser 10 mais 8 mais 6, né? Vai me dar os 24.000. Em seguida, eu somo lá os meus custos e despesas variáveis da filial e vou, matemática básica, somar, ou melhor, vou diminuir 17.100 do meu 24.000, que é a minha receita. E aí, eu vou depois olhar das outras filiais, da filial norte, né, e da filial leste. E observe que o total vai bater sempre, ó. Esse total aqui vai bater por quê? Porque aqui a gente só inverteu a ordem do cálculo, né? Ele pediu aqui a margem de contribuição de cada produto. Então, ele já sabe que a moto é o produto que mais contribui, né? E agora eu quero saber qual filial está me contribuindo. Que a gente viu aqui pelos nossos cálculos que a filial leste é a filial mais com a maior margem de contribuição, ok? E aí agora ele vai pedir a lucratividade, né? A lucratividade de cada empresa, né? Que eu passei demais, mas enfim, a lucratividade vai ser o quê? Eu vou, lembra quando eu iniciei já falando que a margem de contribuição não era o lucro, né? A margem de contribuição ainda falta as despesas fixas. Então, para mim achar o meu lucro, a minha lucratividade, eu vou ter que diminuir as minhas despesas fixas, que lá ele me deu no primeiro quadro, ó. No primeiro quadro aqui da nossa apresentação, né, ele já me dá um quadro aqui com o que foi investido, com o que foi de despesa fixa e ele me dá até a depreciação por filial, né? Ele está pedindo por filial, então não vou considerar aqui o escritório central, certo? Vamos seguir adiante. Então, como ele pede a lucratividade de cada filial, eu vou fazer o quê? Eu já tenho lá os meus produtos, né? Eu vou pegar a somatória da minha receita também por filial. E eu inicio com a filial do centro. Eu já tinha feito isso anteriormente, né? No item anterior. Então, eu só vou apenas detalhar novamente agora com a depreciação e a despesa fixa, né? De cada filial. Eu vou só extrair o dado que está lá na questão. E ele não me deu isso aqui dividido por produto. O custo fixo, ele é total. Ele é para os 3 produtos, né? Tanto a depreciação quanto as despesas fixas. Então, a gente coloca ele sempre na aba total, né? Depois do montante. Então, após eu ter a mesma fórmula lá da minha margem de contribuição que eu respondi no item anterior, eu transcrevo ele para cá, né? E agora eu vou só crescer um pouco a minha DRE da minha filial de centro. Eu vou acrescentar aqui a depreciação e as despesas fixas, diminuindo, tá? Quando a gente fala em acrescentar, é acrescentar mais um dado. Não quer dizer que essa acrescentar seja somando. Eu vou diminuir e vou ter aqui a minha margem direta ou a minha lucratividade, tanto faz. Eu chego aqui a uma margem de contribuição direta, né? A uma lucratividade de 2.775 da filial centro, né? E aí eu vou fazendo a mesma coisa com os demais, né? Com as demais filiais, sempre acrescentando a minha depreciação, que está lá no início da questão, e a minha despesa fixa, certo? De cada filial, né? Vai me dar o total, né? Ainda na letra C, ó, pense numa questão maravilhosa para vocês responderem. Aqui já pode ser até uma questão da avaliação da terceira P, certo? Agora nós vamos o quê? Agora nós vamos ver essa lucratividade em percentual. Ainda não é a taxa de retorno, tá? Aqui é só a lucratividade. Porque nós achamos a lucratividade em termos monetários, né? Din-din. E agora nós vamos colocar essa margem direta, né? Essa nossa lucratividade de cada filial em porcentagem. E como que eu vou fazer isso? Meu valor de referência é sempre o meu valor total, certo? E aí eu vou pegar a minha margem direta, que vai ser a lucratividade, e vou dividir pela receita. Em seguida eu multiplico por 100, para dar a porcentagem, né?
que aí é só extrair os dados que já está no caderninho de vocês. Opa, passei demais. Pronto, aqui é só extrair os dados e aplicar na fórmula, né? Margem direta, né? Vamos para essa filial aqui, filial leste, ó. A margem direta, 2.540. 2.540. Quanto é a minha receita? 40 mil. Então, 40 mil vai ser por quem eu vou dividir. Vai ser o meu fator de referência. 40 mil é o meu 100%. Então, observa que aqui é só a regrinha de 3 simples. Vai dar 6,35% de lucratividade, né? Então, o que a gente observa quando se fala na lucratividade em percentual ou em valores, né? Vou só voltar aqui mais é porque na minha tela, deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Para vocês aparece. O valor total da minha lucratividade da filial norte, observa que deu negativo. Então, isso quer dizer que essa filial ela está trabalhando no prejuízo, né? Ela não está dando rentabilidade. Então, se chegar aqui no fator de limitação para essa empresa, a primeira filial a ser fechada seria a filial norte, porque ela está com uma lucratividade negativa. Uma lucratividade aqui em 3,18% negativo. Então, nenhum investidor quer investir numa empresa que está dando prejuízo, né? A gente não quer colocar o dinheiro na poupança porque rende pouco, imagine o investidor, né? E aí agora a gente tem a letra D, que pede a rentabilidade de cada filial. Para rentabilidade, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar a minha margem direta, que eu já encontrei na questão anterior, no item anterior, e eu vou dividir pelo meu investimento, que lá no início da minha questão, ele também está falando lá quanto que cada filial teve de desembolso com investimento. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou também fazer a regrinha de 3 simples, né? Eu vou só dividir a margem direta pelo valor que foi investido de cada filial e vou chegar aqui a uma taxa de retorno, né? Observa que a taxa de retorno, ela se equivale ao mesmo cálculo lá da lucratividade. Só que vocês, da mesma maneira que a filial norte, ela estava com a lucratividade negativa, a sua taxa de retorno com o que foi investido continua negativo, né? Aumentou mais ainda em percentual. Se a gente observar, ó, ela está em 49% negativo, né? Então, no caso aí, se a questão pedisse, a gente já saberia que a filial a deixar de receber investimento, a deixar de produzir, ou caso até de fechar, seria a filial norte, né? E daí agora a gente consegue entender por que essas grandes empresas, vamos lá dar o exemplo da Honda, né? Outro exemplo, Zeni, que são empresas grandes, que têm várias filiais americanas. Então aí a gente vê por que fecham, né? Porque é avaliado e esses investidores não querem trabalhar no prejuízo. Deu prejuízo, a primeira coisa que faz, corta. Né? O máximo que espera é 1 mês, 2. Passou a não dar lucro, elimina. Aqui dali não vai mais para frente, certo?